Ah, mas tem muitas fórmulas, eu fico perdido. Por onde que começo? Se você sofre do mal do excesso de informações, excesso de fórmulas, excesso de conteúdo e não sabe por onde seguir, continua comigo que eu vou te passar uma visão geral para você sair desse buraco e começar a enxergar aquela luz brilhante lá no final desse túnel, olhando lá na sua frente. Olha aquele ponto lá no final, que ela é a luz que a gente vai traçar hoje juntos aqui. O primeiro passo para você conseguir sair das amarras é definir qual que é a sua necessidade. Não importa que a sua ferramenta ou o local onde você vai trabalhar tenha milhares de funções e recursos. O que importa é que você comece por algum lugar e entenda aonde você vai chegar com aquilo. Defina qual é a sua necessidade e o seu objetivo. Afinal, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Se você já se identificou com essa frase alguma vez, é porque você já assistiu Alice no País das Maravilhas, o que é a mais pura verdade. Você precisa saber para onde você está caminhando, senão não adianta você perguntar para ninguém como é que essa pessoa vai poder te ajudar, se nem você sabe para onde você quer ir ou pretende chegar, se nem você sabe o que é que você precisa para poder dar os seus próximos passos. Tenha em mente o que você pretende fazer e qual é o problema que você busca resolver. Você tem inúmeros cenários nas planilhas para serem utilizados, mas para isso você tem que traçar aquele que mais se enquadra na sua necessidade. Não existe jeito certo ou jeito errado. Existe aquele no qual você se sente mais confortável e gera o resultado que você precisa. Vou te contar uma historinha onde eu mesmo já observei em diversas situações pessoas vindo com respostas prontas ou fórmulas prontas, levando a entender que aquela era a resposta certa. Mas era nítido no olhar do ouvinte que aquele caminho não fazia sentido algum. Em teoria, ele já tinha traçado uma outra forma de alcançar o mesmo resultado, levando-se em consideração que somos todos humanos e pensamos, absorvemos conteúdo, entendemos cenários idênticos de maneiras diferentes e em diferentes perspectivas. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de passar para você algo que seja o caminho único para você seguir. Aqui o que eu quero é te mostrar as ferramentas, te apresentar o racional por trás e aí você constrói os seus próprios caminhos. Depois disso, você dá os seus primeiros passos e define qual é o trajeto que melhor atende à sua realidade. Pensando por si próprio ou por si própria, que você vai sair das amarras. Afinal, ninguém conhece melhor do que você quais são suas dores. Sendo assim, então, passando por essa pequena introdução, eu vou mostrar aqui para você a lista enorme de opções de fórmulas que nós temos aqui para trabalhar. Não significa que você precisa usar todas elas, e muito menos que você precisa usar todas elas ao mesmo tempo. Nestes primeiros passos, o que eu quero que você entenda é quais são aquelas que mais se enquadram à sua realidade. Se você trabalha com a parte financeira, você vai buscar fórmulas mais voltadas para o cenário financeiro. Se você trabalha mais com cálculos matemáticos, você vai buscar fórmulas que atendam essa realidade. Se você trabalha mais com validação, você vai buscar fórmulas que atendam esse cenário. Você precisa de tradução automática, funcionalidades e recursos web. Você vai ter que abrir a mente para enxergar o que essas funções, o que essas fórmulas podem oferecer para te ajudar. Lembrando que, mesmo que existam vários recursos, você não precisa usar todos eles. Você usa somente aqueles que te atendem. Então vamos lá? Eu tenho uma lista aqui pequena de funções. Você pode ver que eles são separados por modalidade, qual que é o nome da sua função, qual que é a estrutura dessa função e uma breve descrição do que ela faz. Você tem para inúmeros cenários mesmo, a lista é bem grande. Eu nem pretendo aqui confundir sua cabeça se você estiver começando agora. Se você já tem um conhecimento
prévio, então você pode explorar essa lista de maneira a buscar mais recursos para atender o seu propósito. Caso você precise, me informe que eu passo essa lista para vocês. Só me passar um direct ou uma mensagem solicitando essa lista, eu passo ela para ti com o maior prazer. Primeiramente, eu quero mostrar para você uma estrutura lógica através de uma fórmula conhecida como switch. Você já trabalhou com a fórmula C, vai ficar mais fácil para você. Se você nunca trabalhou, não se preocupe. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo de como é que você pode utilizá-la para validar condições no seu cenário. Então, a fórmula switch, a função switch, ela trabalha validando logicamente um conjunto de valores. Se ele atende à condição, ele apresenta um resultado X. Se não, ele apresenta um resultado Y. Se não, ele apresenta um resultado Z. A ideia seria mais ou menos assim. Você se programa para fazer aquela corrida de manhã, só que na sua cabeça eu já sei, eu já te conheço e você se programou para a seguinte situação. Assim que o despertador tocar, você vai até a janela e vai ver se está chovendo. A condição é, se estiver chovendo, você volta correndo para a cama. Se estiver nublado, você tem 10 minutos de reflexão para decidir se você vai ou não para essa caminhada ou para essa corrida matinal. Se somente se estiver com o sol brilhando, estiver com os primeiros raios solares aparecendo, é que você vai colocar a sua roupa de ginástica, calçar o seu tênis e sair de casa para fazer a caminhada. Então você percebeu que nessa situação você criou 3 condições. Primeira condição, depois que você levantou, você vai até a janela e verifica o tempo. Se o tempo estiver chuvoso, você volta correndo para a cama. Essa é a primeira condição. Segunda condição é se estiver nublado, você tem 10 minutos de inspiração divina para que você ganhe forças e descubra se você vai ser um corredor ou um dorminhoco. Uma corredora ou uma dorminhoca. E a terceira condição é se tiver com os primeiros raios solares aparecendo, é que sim, você vai começar a sua corrida. Em resumo, é exatamente dessa maneira que a sua fórmula switch trabalha. Eu vou demonstrar aqui para vocês como você vai traduzir esse cenário que eu passei para você, essa historinha que eu passei para você, em uma linguagem que a função switch entenda, compreenda como é que você vai passar os seus argumentos. Ela vai trabalhar da seguinte maneira. Para você começar uma fórmula na sua planilha, sempre com sinal de igual. Igual, switch, abre parênteses, e aqui ele já dá uma prévia do que é que você precisa. Primeiramente, ele pede para você aonde está a sua expressão, quem que você vai validar. Aqui nesse caso, eu poderia selecionar todo o meu corpo de validação, que são esses dados aqui, ou selecionar somente a minha primeira célula. Mas eu não vou complicar muito nesse momento, eu vou selecionar a minha célula. Célula é o cruzamento de uma coluna com uma linha. Essa posição aqui é a posição coluna B, linha 3. Então, por isso que ele colocou B3. Ponto e vírgula. Caso ele verifique aqui dentro deste local onde está essa expressão, qual que é a validação que ele vai fazer? Eu na janela. Então, eu cheguei lá na janela e vou olhar. Se o tempo estiver chuvoso, é o caso 1. Então, meu caso 1, se o meu número for 1,
minha resposta será certo. Então, cenário, onde está o meu cenário, qual que é a resposta que ele vai validar? E se ele encontrar esse cenário, o que ele vai fazer? No meu caso, se estiver chuvoso, eu volto correndo para a cama. Aqui, se estiver com o número 1, é o certo. Perfeito. Próximo cenário. Caso 2. Meu caso 2 é se o meu número nos dados for 0, ponto e vírgula, qual vai ser a reação? Se ele encontrar um 0, qual que é a reação? Meu segundo cenário na história que eu te contei é: se eu encontrasse o meu tempo nublado, eu ia ter um tempo de misericórdia até decidir se eu ia ou não para a corrida. Aqui no meu caso é incorreto. Não se preocupe com os termos que estamos utilizando. Esse é um cenário fictício apenas para que você entenda a validação de uma estrutura lógica. Ponto e vírgula. E caso não seja nenhum desses dois cenários, eu quero que você coloque como resposta verificar. Ponto e vírgula. E fecha o meu parênteses. Então separamos aí as situações. Aqui é onde ele vai validar o cenário. Aqui é a minha primeira situação, situação de chuva. Se tiver chuva, qual que é a minha reação? O que eu vou fazer? Ele vai colocar aqui a resposta como certo. Segundo cenário, nublado. Verificou ali, se for 0, nublado é o tempo de pensamento. Caso não seja nem a primeira alternativa, nem a segunda alternativa, então automaticamente só resta a última opção, que é verificar. Então, se não tiver nem nublado e nem chovendo, a única opção que resta é mexer o corpinho e sair para fazer a corrida. Vamos ver se o resultado atende a nossa expectativa? Vou pressionar Enter e confirmar. Para não ter dúvidas, eu vou deixar a fórmula aqui do lado para irmos acompanhando e validar se não estão querendo enganar a gente, né? Então essa daqui é a minha fórmula. Azul. Destaque. Então, se a informação for vou ficar azul mesmo, e a última opção vai ser em vermelho. Então, se ele vier aqui e identificar que o número é 1, ele tem que colocar o que como resposta? Certo. Então, ele fez certinho. A primeira condição ele atendeu perfeitamente. Vamos traçar para o próximo. Eita, repetiu. Acho que tá falho, hein? Ah, não, mas aqui é 1 mesmo. Como é que eu sei se tá funcionando ou não? Eu vou trocar esse 1 para o número 2. Então parece que ele tá funcionando. Ele já trocou aqui também. Vou voltar aqui para 1. Então se é 1, tá certo. Opa, esse aqui é 2, hein? Vamos ver se ele troca. 2 é verificar. Então verificar é quando ele não encontrou nem a informação 1 e nem a informação 0. E tá correto. Número 2 não corresponde nem ao número 1 e nem ao número 0. Então, se não é 1 nem 0, só pode ser verificar. Você entendeu a lógica por trás? Me diz agora, então, qual deve ser a resposta deste ponto aqui. Vou dar uma dica, hein? A informação que ele vai validar é 0. Se é 0, qual que é a resposta que deve aparecer? Em destaque aqui, hein? Qual será? Qual será? Qual será?
incorreto. É isso mesmo, vamos ver se acontece isso. Ou se ele deixa a gente passar vergonha, vamos ver. Ah, incorreto, não foi dessa vez. Tá certinho. 0 é incorreto. 3 tem que ser verificar. E 2 tem que ser verificar. É uma fórmula bem simples que nós acabamos de criar. Até recomendo que você teste aí na sua máquina. Nós estamos trabalhando com o Google Sheets. Caso você não tenha uma conta ou nunca tenha trabalhado com ele, tem dúvidas de como fazer, mandem mensagens que nós prepararemos um vídeo para explicar como é que é, quais são as vantagens, porquê do Google Sheets. O fato principal é porque ele é uma ferramenta gratuita. Segunda vantagem é porque ele é uma ferramenta web construída pelo Google, uma das maiores empresas aí do mundo. Então, se você não conhece essa ferramenta ainda e está a fim de aprender um pouquinho mais sobre o Google Sheets, mande para nós aí via Messenger do Face ou via direct do Insta. E dependendo da quantidade aí de pedidos, nós faremos uma visão geral de como começar no Google Sheets. Perfeito? Mas planilhas no geral são todas iguais. O que importa é o conceito que você tem por trás, porque no final todas trabalham da mesma maneira. Cada uma com algumas particularidades, mas você, sabendo o conceito por trás, você consegue trabalhar em qualquer uma delas muito bem. Entendido? O exemplo aqui então da utilização da nossa fórmula switch. Ótimo, então fechamos um exemplo de utilização de uma fórmula aleatória lá aqui. Por falar em fórmula aleatória, me recordei da fórmula que gera números aleatórios. Temos uma fórmula que serve para gerar números aleatórios que se chama aleatório entre. Vocês, aleatório entre. Aqui você observa que ele pede duas informações de argumentos. Uma informação baixa e uma informação alta. Mas o que é essa informação baixa e alta? São os limites que você quer que ele gere um número. Qual é o limite inferior e qual é o limite superior. Por exemplo, eu quero que ele trabalhe de 1 até 10 e me gere um número. A planilha do Google Sheets vai me trazer um número aleatório de 1 até 10. Cada vez que tiver uma atualização, ele troca esse número, tá? Para você não ter dúvida. Então, o primeiro era 5, pode ver que ele troca. Então, ele só gera números aleatórios. Baseado nesse conteúdo, eu vou pegar mais uma fórmula. Não se preocupe se essa fórmula, por algum motivo, não se enquadra no seu cenário, tá? O importante é que você abra sua mente para entender quais as possibilidades que você tem se você nunca trabalhou com uma fórmula desse tipo, como as que eu estou mostrando aqui para você. Talvez você não precise agora, mas em alguma ocasião, em breve, você saiba que já utilizou ou já viu alguém utilizando tal fórmula e ela pode servir para você, para sua situação naquele momento. E você ganha uma nova ferramenta para utilizar aí no seu dia a dia. Você não precisa usar ela a todo momento, mas é importante ter a ferramenta, caso você precise, ela está à disposição. Voltamos àquele conceito de é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Centralizando. Então a gente já criou aqui uma fórmula que gera números aleatórios. Coloquei entre 1 e 10. Poderia mudar? Sim. Vou mudar aqui. Vai ser entre 1 e 20 agora. E vou replicar para os demais.
Com essa alça de preenchimento rápido, eu arrasto e ele replica a mesma fórmula com as mesmas condições entre 1 e 20 para as minhas demais células. O que eu vou fazer agora é utilizar uma função contar matemática, que é contar de maneira condicional. But what the fuck does it mean? O que isso significa? Significa que ele só vai contar valores que atendam determinados critérios que você definiu. Por exemplo, começar a minha fórmula, fonte C, abre parênteses, use as teclas para selecionar intervalo. Vou fazer direto com o meu mouse, ponto e vírgula. A condição é se ele for menor que 10. Mas eu não entendi. O que significa esse condicional aqui? Significa o seguinte. Deixa eu mesclar essa célula e vou posicioná-la no centro deste grupo. Vou aumentar também para dar maior visibilidade. Falando para ele contar somente aqueles valores que possuem informações menores do que 10. Então, quantos valores nós temos aqui menores do que 10? O primeiro, o segundo e o quinto valor. Então ele conta quantos valores atendem àquela determinada condição que você definiu. Sim, exatamente isso. Quem atende a condição, ele conta. Por exemplo, ao invés de 10, eu vou colocar para 15. E vou mandar ele contar de novo. Como são números aleatórios, eles vão ficar atualizando e se alterando a cada modificação que eu fizer aqui na minha planilha. Provavelmente na sua planilha você vai trabalhar com valores fixos, que são preços, contas, KPIs, indicadores, valores, e esses valores são fixos, eles não vão ficar se alterando como o meu exemplo aqui do aleatório. Então você percebe que nesse momento ele identificou que todo mundo é menor do que 15, e de fato é. 9 é menor do que 15, 2 é menor do que 15, 13 é menor do que 15, 1, 3 e 9 são menores do que 15. Então, os 6 valores são menores do que 15. Agora eu vou fazer menor do que 5. Tem 1, que é o meu terceiro valor. Então, ele só vai contar aqueles valores, ele só irá considerar aqueles valores que atendem à condição que você definiu. Por exemplo, ao invés de utilizar aqui o meu aleatório, eu poderia usar a minha coluna de certo, verificar ou incorreto. Eu vou defini-la como validação. Estou dando um nome qualquer. Lembrando que essa é uma tabela que eu estou criando aqui de maneira fictícia para simular o uso de fórmulas. Você entenda o uso de algumas delas sem precisar ter aquela visão de que você tem que saber todas as fórmulas. Simplesmente você está utilizando algumas para uma necessidade específica. E a minha necessidade aqui é contar quais são as células, ao invés de validar aqui em F3 até F8, eu vou validar de E3 até E8. Quando você utiliza o seu mouse, ele automaticamente insere os valores.
E aqui, como eu não estou trabalhando mais com números, eu vou ter que definir qual é o meu texto. Então, conte para mim quantas células eu tenho a informação certo. Somente 2. Será que ele está correto mesmo? Deixa eu contar. 1 e 2. Verificar, incorreto, tá certo. É fácil de você observar isso visualmente, sem muito esforço, porque eu tenho poucos valores. Mas se a minha lista de valores começasse a ser extensa, eu ia perceber que a situação ia mudar. Vou aumentar aqui proporcionalmente. Mesmo ele se repetindo, só para você ter noção. E a quantidade agora aumentou. Então agora eu não vou trabalhar mais com de E3 até E8. Eu vou utilizar até minha última célula lá embaixo. Minha última célula é E47. Vou escrever aqui na mão, E47. Ah, mas e se eu não quisesse escrever na mão? Não tem problema, você pode clicar direto de 1 até E3 com o Shift pressionado até E47. Vou pressionar Enter e ele vai identificar quantos corretos nós temos aqui dentro. Eu continuo com 2 somente. Quantos certos, aliás, nós temos aqui dentro? Continuo somente com 2. Mas ao invés de certo, eu vou pedir para ele verificar quantos incorretos existem. Vai ficar um pouquinho mais complicado de você ter que ficar contando isso célula a célula, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu confio na minha célula. Se ele está falando que tem 14, ele tem 14 sim. Você verificar. 9. Esse é o maior número que nós temos aqui neste exemplo. Poderia trabalhar com outra coluna? Sim, a referência é você que escolhe. E o tipo de validação também. Você viu que nós trabalhamos tanto com valor numérico, incluindo condições maior, menor, igual. Você pode incluir da forma que atender a sua necessidade, quanto texto, que é o meu caso aqui em validações. O importante é que você adapte as suas fórmulas para que atenda a sua necessidade. Espero que tenha ficado muito claro para você, mas se restou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui abaixo e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com os amigos para que eles também saiam do mundo das trevas e de dificuldades em iniciar com as planilhas. Eu te vejo no próximo vídeo e até lá, até mais. Tchau, tchau!